Nossa conversa de hoje é muito especial. É especial, antes de mais nada, porque a pessoa que nós convidamos para estar aqui conosco, e obviamente com você também, vai completar 82 anos durante o mês de agosto. Ela é Maria Prestes, a mulher de Luiz Carlos Prestes. E é um prazer muito grande para nós, de Menorá na TV, conversarmos com Maria Prestes e também exatamente na semana em que ela lança o livro dela, Meu Companheiro. Tudo bem com a senhora, dona Maria? O que há de novo? Tudo bem. Primeiramente, quero cumprimentar a todos, né, e agradecer pelo convite, que é muito especial, é uma referência importante para mim. E dizer que estou preparada para o lançamento do livro, que é de interesse público. Já foi lançado na Colômbia, que é bilíngue, o livro espanhol e português, e agora o público brasileiro, especialmente o Rio de Janeiro, dia 15, terá o prazer de comparecer à Rua das Laranjeiras, no palácio lá do prefeito, onde eu estarei dando autógrafo e oferecendo um coquetel. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez, hoje com Maria Prestes, para muita satisfação de todos nós. Dona Maria, conta para mim essa história toda. A senhora me contou, fora do ar, que desde os 10 anos de idade a senhora trabalhava dentro do Partido Comunista. Conta pra gente essa história toda. Eu sou filha de comunista, né? Porque o meu pai era camponês lá em Recife, na cidade de Pesqueira, veio para a cidade e teve contato com os comunistas e aí entrou para o partido. Em seguida, com a atuação dele, nós já éramos criança muito pequena. A minha mãe veio a falecer e eu fiquei com idade de 2 anos quando meu pai foi preso. A casa do meu pai invadida pela polícia, levando ele preso, onde ele foi condenado a 16 anos de prisão. E desde essa idade, os companheiros nos levaram para as casas desses amigos que eram solidários do partido, e nós crescemos dentro desse ambiente de política e de solidariedade com os presos políticos e com os comunistas. Nós ficamos em Recife, por exemplo, eu fiquei em várias casas até a idade de 9 anos. Quando meu pai foi deportado de Recife para o Rio de Janeiro, chegando na Bahia, se jogou no mar e voltou a pé até Recife para recolher a mim e mais 2 irmãos. Quanto tempo demorou essa viagem a pé dele? A senhora sabe? Não. Ele não lhe contou isso, não? Não deu para... Mas demorou para chegar lá, né? Um pouco, né? Porque eu já estava quase com 10 anos quando ele chegou em Recife e nos recolheu e nós ficamos com ele trabalhando no partido. A senhora, sua mãe, já tinha falecido? Já tinha falecido. Ela morreu de tuberculose. Quando ele estava na cadeia? Antes dele ser Antes preso. dele... Ah, quando ele foi preso, a senhora... Ela já tinha falecido. Sua mãe já tinha falecido? Já tinha falecido. Muito bem, a senhora chegou, então, no Rio de Janeiro, com ele ou ele foi para São Paulo? Não. Eu e meu pai e meus irmãos fomos para a Bahia. Sim. Na Bahia, nós trabalhamos lá numa cooperativa que era de plantar verduras, e o dinheiro dessas verduras nós financiávamos numa cooperativa que ajudava os comunistas e um jornal que era editado do partido chamado O Momento. Mas só lá na Bahia? Só na Bahia. Perto de Salvador? Isso. Até a idade de 15 anos eu fiquei na Bahia, foi quando veio, em 45, a anistia e terminou a Segunda Guerra Mundial. Nós voltamos para Recife. E em Recife, junto com meu pai, continuamos a atuar no partido, fazendo manifestações de protesto, comícios, participando de movimentos nas portas das fábricas para fazer greve, comícios contra a bomba atômica, pela paz,
encontros de estudantes, manifestação contra a caristia, Petróleo é Nosso, participei muito dessas manifestações. E em 1945, quando o Prestes sai da prisão, ele faz um grande comício na Praça 13 de Maio, em Recife, e foi quando eu vi o Prestes pela primeira vez. Conheci a sua história, a sua bravura, porque o meu pai em casa contava sobre a coluna Prestes, sobre o Cavaleiro da Esperança, e que eu na Bahia conheci e vi o livro quando foi lançado, Cavaleiro da Esperança, mas não tinha chegado a ler. A senhora tinha quantos anos quando realmente viu Carlos Prestes pela primeira vez, nos Carlos Prestes? Eu estava mais ou menos com 17 anos, por Sim. aí. E 17, até a senhora 18 chegar a anos. ter uma conversa com ele a primeira vez, quanto tempo demorou? Eu já estava com 20 anos quando eu 3 anos depois. quando eu fui designada para tomar conta de uma casa aonde o dirigente do partido ia se hospedar e eu seria responsável. Mas até o momento eu não sabia quem era. Certo. Só quando ele chegou foi que o companheiro Gelcondo Dias me apresentou ele e disse: esse é o companheiro que você vai ser responsável. Claro que eu reconheci, porque eu fazia propaganda na minha juventude. Tinha as fotografias. De jornais, de revistas, de cartazes, e escrevíamos faixa que dizia assim: queremos leite, carne e pão. Mas na realidade era Luiz Carlos Prestes. LCP. LCP. Leite, carne e pão. Leite, carne e pão. Agora me diga uma coisa, a senhora se apaixonou por ele quando a senhora o viu pela primeira vez ou lá na já era apaixonada antes, lá no comício? Não, isso com a convivência, né? Com a convivência a gente foi se conhecendo, ele vendo a minha atividade. E ele ficou morando lá? Ficou. Era uma casa de 3 quartos, onde tinha um quarto para 2 filhos que eu já tinha, de um primeiro marido, o quarto dele, que era o quarto e escritório, né? E o quarto do motorista, porque eu dormia junto com as crianças no começo. E aí depois a casa tivemos que trocar de casa, porque os cômodos não acomodavam o suficiente para ele ter o que ele tinha necessário no quarto, né? Biblioteca. Biblioteca, livro, essas coisas, né? E adaptamos essa vida em outro lugar, e foi quando ele me propôs casamento, e eu disse para ele, né, que eu já havia num casamento fracassado e que eu não casaria de papel assinado, porque eu acho que casamento de papel assinado é contrato, e eu não fazia contrato com ninguém. Mas ele disse: não, nós não vamos assinar papel porque eu estou na clandestinidade, não temos condições de fazer isso, mas futuramente, quem sabe. Mas eu nunca aceitei, nunca quis, eu sempre usei o meu nome. E agora, ultimamente, com essa minha vida de trabalhar para a memória do Prestes, o pessoal me batizou de Maria Prestes e eu hoje sou conhecida como Maria Prestes, né? Mas a senhora não se incomoda com isso? Não, não me incomoda. Muito pelo contrário. Para mim é uma honra. Agora, antes de entrar no relacionamento seu com ele falava muito da primeira mulher que foi assassinada pelos nazistas? Ele falava. O que ele contava para a senhora sobre a Olga Benário? Ele falava sobre a trajetória dele da coluna, né, da prisão, que ele ficou preso 9 anos, e que foi preso no MEI, aqui no Rio de Janeiro, na Rua Honório, e que a Olga foi uma companheira que foi dedicada e determinada pelo Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, antiga soviética, para acompanhar ele dando porte de segurança, como se fosse um casal. Mas aí aconteceu que eles se relacionaram, né, se juntaram e fizeram uma viagem de casal, como se fossem casados. Mas praticamente o Prestes com a Olga não viveu quase 1 ano, né? Dessa geração, dessa moradia que ele teve com ela, foi um espaço mais ou menos de 1 ano. E que resultou no nascimento da Anita, que hoje é professora, é uma boa historiadora, né? Já está aposentada,
e que também luta pela memória do pai, né? A Anitta, a senhora sabe se ela guarda algum traço de relacionamento judaico, ou para ela isso aí Eu é acho menos importante do que a concepção política? Não, eu acho que ela tem traço, né? Porque a mãe dela era judia, né? Certo. Era judia e todos nós temos um pouquinho de sangue de judeu. Brasileiro também tem isso, né? Porque as primeiras imigrações que vieram para o Brasil foram de judeus, né? E de maneira que tem. Agora, eu detalhadamente, assim, se ela A tem senhora não essa... tem muita... Não, A não senhora se relaciona bem com ela? não, Tá... ela mantém distância da gente, não? ela mantém É, distância? mantém distância. Ela nunca quis assim um relacionamento próximo e às vezes cria até atritos, né? Porque eu doei todo o material que eu tinha do Preste ao arquivo, doei outros materiais para a Universidade de Campinas, porque eu acho que a memória de Preste pertence ao povo, aos historiadores, aos pesquisadores, que devem se dedicar a fazer um levantamento histórico do país. E não tem por que eu ficar guardando esses materiais em casa, quando os historiadores e pesquisadores podem ir a um arquivo e estudar esses materiais para conhecer realmente os pensamentos daquele que se dedicava por transformações sociais no nosso país. Muito bem, a senhora teve 2 filhos no primeiro casamento e mais 7 filhos com o Luiz Carlos Prestes. É. Como é que era criar essa gente toda no meio de tanta dificuldade, porque o comunismo era proibido no Brasil, ele vivia na clandestinidade, andando de lá para cá, daqui para lá, a senhora acompanhando a ele, não sei, a senhora vai nos contar agora como é que era com os filhos, e eu sei também que a senhora passeou ou visitou diversos países da então Cortina de Ferro, porque a senhora acompanhava o seu marido e, na verdade, era recebida lá com honra de chefia de Estado em todos os lugares por onde passava. Realmente a vida não é fácil, né? Porque eu vivi na clandestinidade durante 10 anos em São Paulo, tomando conta do Prestes. E a polícia nunca desconfiou que era eu que era responsável por ter o Prestes dentro de casa. Eu acho que o partido e aqueles que são admiradores do Prestes e o povo em geral devem se orgulhar até de que eu tomei conta desse homem e que ele não sofreu agressão, não foi preso, não teve a sua vida esfacelada durante esses 10 anos que eu dediquei a minha vida para ele. Ao contrário, eu dei até alegria porque ele criou uma família com filhos, gostava das crianças, brincava com as crianças, me ajudava nos afazeres de casa, era bom cozinheiro, era bom carpinteiro, gostava de fazer jardins com rosas, entende? E gostava também de sentar e conversar e discutir a literatura não só brasileira, mas internacional. Com ele eu li muito o Alain Poe, li Shakespeare, Hamlet, os livros do Gorky, Dostoiévski. O homem era muito rico nos conhecimentos de literatura. No Brasil nós tínhamos Lima Barreto, que era o historiador, Marquês de Pombal, ele fazia relatórios, contava para a gente as lutas que vinham se debatendo no Brasil, desde a época da escravidão, toda essa trajetória. Ele procurava instruir a mim, ao motorista e ao companheiro que frequentava a nossa casa. Realmente não era fácil você constituir um aparelho com essa atividade que nós tínhamos. Mas nós parecíamos uma família normal. Eu ia sempre, quando eu estava grávida, que eu ia para o hospital, eu ia como se fosse uma mulher, que o marido era marinheiro, estava viajando, porque as enfermeiras perguntavam, mas seu marido não é? Não, ele não vem porque ele está viajando, ele é marinheiro. Então, eu passava essa aparência, né? E depois os meninos, quando chegavam a uma certa idade, 5 anos, que devia ir para o jardim de infância ou para a escola, a irmã dele, a gente mandou 2, o Pedro e o Paulo, foram criados pela Clotilde,
que foi quem botou os meninos na escola até uma certa idade, quando nós reaparecemos em 59, com a anistia que o Juscelino Kubitschek deu. O Sobral Pinto foi quem recebeu o Prestes na casa, dele com as famílias, aonde ele reapareceu. Eu reapareci depois, porque tem aquela revista Realidade, onde ele está como se tivesse feito plástica, né? E diz que o Prestes apareceu e já tem uma família, porque nessa época eu já estava com 6 filhos, né? Os meninos, o Luiz Carlos, a Mariana, a Zóia e o Yuri já nasceram assim numa semi-legalidade. Tanto que o primeiro filho meu não tem pai nem mãe. No registro. No registro. Já o Paulo, o João, a Rosa, a Ermelinda, o Luiz Carlos, a Zóia e a Mariana tem pai e mãe. Mas o Yuri só tem mãe, não tem pai. Porque foi na ditadura, quando eu fui fazer o registro, eles diziam que só fazia se o pai aparecesse. Se o pai estava clandestino, não podia aparecer. Então eu fiz no meu nome mesmo. E até questionamos já para botar o nome e tudo, mas ele disse que não é melhor deixar como está, porque vai ser... Você já pensou tirar toda a documentação mudar toda novo, essa documentação todinha da família? Porque, na realidade, o meu nome não é Maria do Carmo Ribeiro. O meu nome é Altamira Rodrigues Sobral. Você vai Maria ler do o Carmo livro... nós já vamos falar do livro. A Maria do Carmo era o nome de guerra. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco de um papo profundo, interessantíssimo, com a dona Maria Prestes, ela que foi mulher de Luiz Carlos Prestes, que também não se chamava Maria, mas que vivia na clandestinidade com ele, e acabou casando com ele, tendo 7 filhos com esse homem, que significava leite, carne e pão. LCP, Luiz Carlos Prestes. Já voltamos, vamos falar do livro que a dona Maria Prestes está lançando no dia 15 de agosto no Palácio da Cidade. Não saia daí. Meu companheiro, esse é o livro de Maria Prestes. É um livro bilíngue, que sem dúvida nenhuma vai correr toda a América Latina, e agora vai ser lançado no Brasil. Vamos bater um papo mais profundo com a dona Maria, e ela vai contar para a gente mais uma porção de coisas interessantíssimas. Dona Maria, a senhora em algum momento imaginou, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui com esse homem? Estou aqui cuidando dele, acabei me casando com ele, já estou caminhando para o 6º filho. Como é que funcionava essa coisa na sua cabeça, hein? Olha, foi uma coisa assim mesmo inesperada, né? Porque eu vim de uma família originada de camponeses, né? Eu tenho até o 2º grau, entrei na escola normal, que eu fui criada na Bahia, mas não terminei, porque entrei nessa política de juventude comunista e comecei a ajudar o meu pai, fazer reuniões de partido com os dirigentes, que eu preparava a casa lá na Bahia para eles, né? O que é preparar a casa? É fazer comida, limpar tudo? Não é nada disso. Eu preparar a casa, eu ia para a casa de um companheiro, que a mulher dele tinha uma escola de corte e costura. E nessa casa se dava as reuniões. Então eu era responsável de organizar a sala, botar as cadeiras, a mesa, arrumar, limpar tudo e deixar de acordo para quando eles chegassem se reunirem para discutir as políticas. E eu ficava na rua ou na janela, no lado de fora, para acompanhar o movimento, se tinha alguém olhando, ou polícia, ou alguém perguntando alguma coisa. Eu era responsável dessa parte. E fui assim várias vezes nessa casa que eu convivi e vivi lá. O nome do cidadão era Ibrahim, ele tinha uma banca de jornal e ela tinha uma escola de corte e costura, uma casa grande, onde o partido fazia essas reuniões. Lá eu conheci o Marighella, o Crispim, o Amazonas, o Geocondo Dias, Cândido e outros companheiros mais que frequentavam lá do partido, dirigentes. A senhora escutava aquelas histórias e sentia o quê?
Ah, estou gostando de ficar por aqui, ou não quero saber nada dessa coisa. Não, eu nem assistia Nem reuniões. assistia. Não assistia. Eu só sabia que era reunião para discutir a situação. Tá, mais à frente, quando a senhora casou com ele, como é que era a conversa? Ele contava o que para a senhora ou não contava nada? Não, contava o que era o partido, como foi fundado e por que o Partido Comunista Brasileiro. E eu havia discutido com ele, quando cheguei com ele na casa, eu discuti com ele os problemas do jornalzinho que a gente tinha, a Voz Operária, Classe Operária, e que botava palavras que o povo não entendia. A senhora reclamava disso? Reclamei dele E aí? porque eu dizia para ele, os brasileiros, as pessoas são analfabetas, chega cansada de trabalho, vai pegar um jornal desse, não tem nem condições de ler. Metade não entende nada. Porque ninguém sabe o que é Austritt, Standeroy, petróleo é nosso, ninguém sabe nem o que é petróleo. Como é que vai entender, se enganchar numa luta onde você não entende nem as palavras? E aí ele dizia o quê? E realmente ele reconheceu que havia muitas palavras que não era de acesso às pessoas de baixo nível, meio analfabeta, para entender a linha política do partido, mas que isso era um processo para ser estudado, porque a maioria dos dirigentes do partido só podia ser intelectual. Como é que você ia botar analfabeto para fazer jornal? Agora eu pergunto para a senhora, quando compara os comunistas de ontem com os comunistas de hoje, o que a senhora sente? Qual é a sua ideia dos comunistas atuais? Eles procuram a senhora tem alguma relação com esse pessoal do PCdoB, com o PCB? Como é que funciona essa relação hoje da senhora com os políticos do PCdoB e do PCB? Eu estou desligada de partidos, Sim. Porque eu acho que todos os partidos que tem aqui no Brasil é tudo a mesma coisa, é igual, né? Não mudando. Comunistas são raros aqueles que se dedicam a defender seus ideais e lutar pelos seus ideais. Mas a gente, como comunista, em qualquer lugar que você está, você não precisa ter o letreiro de Partido Comunista. Se você luta por uma sociedade, por uma civilização que esteja de acordo com as necessidades de você viver com a sua família bem, trabalhar, educação, saúde, é isso que nós queremos, não é? Agora, tem comunistas que se diz comunista, mas que não participam de nada, se isolam das comunidades, do processo de envolvimento com a sociedade, e o partido fica difícil de conviver, ter uma organização sólida, né? O PCdoB, ele tem lá as suas divulgações, tem as suas reivindicações, eu não tenho nada contra eles. O PCB aqui, outro dia eu tive com o Ivan Pinheiro, conversamos com ele, porque eles fizeram, olha, o Partido Comunista fez 90 anos. Eu só nesse partido eu tenho 70 anos de luta. Eles desconhecem, não convidam a gente para participar, eles não querem uma conversa mais para ver o que é que a gente pensa para fazer o processo de resolver os problemas, de chegar a uma conclusão, de influenciar a juventude, porque você vai nesses lugares de reunião do partido, você só vê velho, você não vê juventude, a juventude não se envolve nisso. Mas a senhora sabe que a juventude moderna, ela está ligada em outro tipo de questão. Não quer mais saber nada dessa história. Não quero. Agora eu pergunto à senhora... Mas isso faz parte da sociedade. Claro, sem dúvida. Né? O que a senhora... Eu participo e apoio muito o Movimento Sem Terra, como eu sempre digo. Por quê? Porque o Movimento Sem Terra, eles têm um objetivo, é a reforma agrária, para ter terra para trabalhar, construir sua casa e viver com a sua família. Dona Maria, eu tenho dificuldade com o Movimento Sem Terra porque eu acho que eles abusam um pouco. Não é que eles abusam. Tem infiltradores que entram para fazer bagunça. Para desvirtuar o movimento. Mas isso pode ser. Porque eu visito muitos acampamentos dos Sem Terra e sempre defendo. Eles são muito organizados e são trabalhadores. Por que eles não botam esses infiltradores para fora?
na maioria dos casos, eles votam. Conseguem botar? Conseguem votar. Tá. Eu quero saber da senhora o que a senhora nunca mais vai esquecer na sua vida, apesar de que a senhora já está com 82 anos de idade, da sua relação com Luiz Carlos Prestes. Foi a minha convivência e os 10 anos que a família toda viveu na União Soviética, sem ter perseguições, sem ter polícia vigiando minha casa, ou gravando quem entrava e quem saía na minha casa, e a minha convivência com a família, que a gente sentavam todos numa mesa, conversávamos, almoçávamos, tinha uma vida assim, familiar decente. Não era, hoje em dia, você não se junta mais essas famílias para você ter uma conversação, cada um vai para um lado, a televisão no quarto, na sala, tudo quanto é lugar, as pessoas se dividem. Hoje é as máquinas que estão mandando na família, né? Não é a família que se reúne para conversar. Nós ainda mantemos esse conceito em casa. Sempre reunimos, sábado ou domingo, quando os meus filhos podem, então lá em casa a gente almoça junto, conversa, discute. No dia a dia é difícil porque cada um mora num lugar. Mas hoje a sociedade está muito afim das máquinas. E isso eu acho que distancia muitas pessoas. O senhor não conversa mais olhando para a cara um do outro, assim, olho a olho, para discutir e dizer o que é que você está pensando, o que é que você acha, o que é que a gente vai fazer. Agora é tudo por e-mail? Tudo agora é por e-mail. Ou e-mail ou telefone, né? E-mail. Telefone ainda vai lá, né? Mas e-mail é uma coisa horrível, né? Separou muitas pessoas. Eu não sou contra o desenvolvimento, mas as pessoas precisam entender que tem que se comunicar e discutir pessoalmente, não é através de máquina, né? Que a máquina ajuda. Qual dos seus filhos é mais parecido com o pai deles? Todos eles têm um restinho do Prestes, né? Do velho, do companheiro, meu companheiro. Agora, quem se dedica mais à memória, assim, do velho mesmo é o Luiz Carlos, né? Os outros contribuem. É o que recebeu o mesmo nome dele, né? Mas o Luiz Carlos é quem mais faz todo possível, porque desde que o velho faleceu, nós trabalhamos sobre a memória do Prestes. Eu dediquei a biblioteca, que eu dei para Campinas, material aqui para o arquivo. Em Tocantins, construímos um museu do governador Siqueira e eu doei todo o escritório do Prestes, está lá do museu. Por que vocês ficaram só 10 anos na Rússia, na União Soviética, com uma vida estabilizada? Porque foi a época da ditadura. Porque em 64, quando houve o golpe, o Prestes não ficou lá mais em casa, ele saiu. Eu fiquei com as crianças. Mas era muito difícil você sustentar uma casa com as crianças, os companheiros contribuíam, ajudavam tudo, mas era pesado para o partido sustentar. Eu com os filhos todos pagando aluguel e despesas, né? Então eu resolvi pedir imigração para a União Soviética, para a Rússia, e eles prontamente mandaram. E ele foi junto? Não. Ou ele já tinha ido? Ele foi depois. Depois? Eu fui em 70, ele chegou em 71. Agora eu pergunto à senhora, ele deixou algum bem depois que morreu? Ou não deixou nada? Para mim, ele deixou a herança maior que ele deixou foi os filhos. Os filhos? Foi os filhos, com que eu me considero realizada e feliz, porque hoje eu tenho, faleceu um ano passado, o Pedro, mais velho, né? Mas hoje eu tenho 25 netos de 10 bisnetos, que eu acho que é a continuidade da vida e a representação futura do Prestes, do Luiz Carlos Prestes. E essa figura aqui, a senhora lembra dela? Lembro, sim. Aí foi quando eu conheci o Prestes, que eu morava aqui no Rio de Janeiro, já na rua 19 de Fevereiro. A senhora estava com quantos anos aqui? Eu estava aí com uns 21 anos, 22 E ele anos. tinha quantos? Ele já tinha mais de 54. E como é que foi essa vida de uma mulher de 21 anos com um homem de mais de 50? Foi normal. Foi tranquila? Foi tranquila, foi. A senhora aprendeu muito com ele, né? Aprendi muito, e ele era um homem assim muito poderado, ajudava, compreensivo, não era violento, nunca brigou. Durante 40 anos que eu vivi com ele, nós nunca brigamos.
Posso dizer para o senhor com toda sinceridade, nunca brigamos nem alteramos a voz. Quando havia algum problema para resolver, ele sentava numa mesa, eu do outro lado, vamos conversar aqui normalmente. E foi assim durante toda a minha vida. Os meus filhos são testemunha e quem frequentava a minha casa são testemunha. Nunca brigamos nem houve desavença dentro da nossa casa. Mas o melhor testemunho é o que a senhora está dando aqui para nós. É. Não saia daí, porque esse papo é histórico, é fantástico, é maravilhoso. É um papo muito bacana com a dona Maria Prestes. E já já nós vamos voltar para o terceiro bloco, onde ela vai contar um pouquinho da família dela e como é que ela está vivendo hoje e quais são as atividades que ela está desenvolvendo. Já já voltamos, não saia daí. Um dia a senhora disse uma frase assim: não sou intelectual, mas tenho uma intuição dos diabos. Por que a senhora disse isso? Qual foi a circunstância e o que a senhora queria dizer? Porque a gente, às vezes, enxerga um pouco mais à frente, né? E com essa luta que a gente vê no dia a dia, dentro do partido, certas coisas você dá até para prever, né, que vai acontecer. Então, a minha intuição, quando eu falo, é nesse sentido, né, que a gente tem que se prevenir para que não deixar repetir os erros, retornarem como antigamente, né? A senhora sentia, pelas movimentações dentro de casa, que alguns dos companheiros do Prestes achavam estranho ele ter se unido a uma senhora humilde, na cabeça deles, menos letrada do que eles imaginavam? Qual era a dificuldade que havia nesse aspecto lá? Eu não digo em todo geral, mas havia comunistas que tinham e têm preconceitos, né? Eu acho que ainda existe esse preconceito de diferença das pessoas, que olha a pessoa de cima para baixo, medindo, né? Medindo, né? Eu acho que isso não é um papel decente para um comunista. O comunista é uma pessoa sempre humana como qualquer uma, que comete erros e comete acertos. De maneira que eu vejo isso aí, tem companheiros que quando soube que era eu que estava casada com o Prestes, né? Eles ficaram meio decepcionado, porque achava que o Prestes devia casar com um intelectual. E isso, na minha convivência com o Prestes, eu aleguei isso, né? Quando ele me propôs casamento, eu disse para ele que eu não estava à altura de ser uma companheira para ele, que ele devia procurar uma intelectual que ajudaria muito ele mais. Quer dizer, a senhora também tinha preconceito contra a senhora mesmo? Porque eu me considerava atrasada, analfabeta. Mas a senhora viu que a vida... Mulher do povo. Mas né? a vida é outra, né? É, a vida é outra. A senhora deve ter ajudado ele muito. Muito. Aí ele disse, não, se eu for casar com uma intelectual, não vai dar certo, porque nós vamos ter grandes divergências. E como eu estou convivendo com você no dia a dia, eu acho que você é uma pessoa simples, não tem rodeio para dizer as coisas. Quando quer dizer mesmo, diz na cara e não tem rodeios. Então eu preciso de uma pessoa que seja assim, e não uma intelectual. Então, tudo E como bem. é que a senhora se sentiu? A senhora se sentiu feliz da vida nessa história ou era apenas a continuação de uma vida que estava estabelecida daquela maneira? Não, que tipo de sentimento a senhora tinha? Eu me senti muito responsável, né? Porque na altura dos acontecimentos eu jamais poderia imaginar que eu iria ser companheira de um dirigente de partido, ainda mais um secretário-geral do Partido do Brasil, que todo mundo tinha aquela referência, aquele respeito. Como eu assisti muitos comícios, não na época que eu estava casada com ele, antes, na minha juventude, falando do Prestes como se o Prestes fosse uma coisa assim, uma lenda, uma homenagem que eles faziam, como fosse um deus, endeusando o Prestes. Eu vi muita gente, quando o Prestes apertava a mão e abraçava, limpava a mão assim com o lenço e guardava aquilo como relíquia, porque dizia que aquilo ali
Era o maior desejo dela era guardar aquilo ali como relíquia que seria o bem para ele. E a senhora acha que ele teve o reconhecimento que ele necessitava ter do povo brasileiro, ou a senhora acha que os brasileiros deveriam olhar o Luiz Carlos Prestes de uma maneira diferente? Não, o povo brasileiro sempre respeitou e gostou do Prestes. Quem não gostava do Prestes são as autoridades, né? Porque ele aqui no Brasil ele foi perseguido durante 60 anos. O nome dele não podia aparecer nem nos jornais, porque ele era perseguido. Tanto que fora do Brasil ele era recebido como ministro de Estado. Mas aqui no Brasil as autoridades jamais aceitaram e até hoje ainda tem restrições ao nome do Prestes. Respeita, o Prestes foi um homem sempre respeitado, até pelos seus inimigos. Mas tem muitos ainda que têm o pé atrás com o nome do Prestes. Me conta uma coisa, quando a senhora foi viajar até a Itália, depois se dirigiu à União Soviética com os filhos, o que a senhora achou da vida por aquelas bandas de lá? A senhora gostou? Olha, eu gostei, apesar de eu ter grandes problemas de tirar os documentos dos meninos aqui, como eu já falei, né, que uns têm pai, outros não têm, eu tinha mãe, sabe? Nós fomos para a Itália, primeiramente, passamos lá uns dias, os russos mandaram os documentos, passagens, tudo para nós viajarmos, e eu considero a Rússia a minha segunda pátria. Gostei muito e gosto da União Soviética, da Rússia hoje, né? Tenho bons amigos lá, muitas amigas minhas, garotas que eu ensinei português lá e que hoje me telefonam, me escrevem, já vieram aqui no Brasil, já ficaram na minha casa hospedada. E quando eu fui há 2 anos atrás na Rússia, a mesma coisa, fui recebida lá com muito carinho, com muito respeito e muita consideração. Eu não tenho nada contra o povo soviético. Eu acho que o povo soviético ajudou a educar os meus filhos e é a ele que eu devo toda essa obrigação que os meus filhos hoje são educados, foi ao povo soviético. Agora, dizer que os dirigentes se iludiram ou saíram fora porque perderam a cabeça com as vantagens que eles tinham, centralizaram tudo na mão e criaram uma outra sociedade e deram o golpe, né? Mas, politicamente, nesse ponto, eu não discuto esse problema, porque isso é um problema muito profundo, ideológico, que eles mesmos lá vai resolver. Mas que o povo também não está contente com a política da União Soviética, não está, né? Quer dizer, a senhora diz a política da Rússia atualmente. Atualmente. Que a União Soviética caiu com o muro, né? Caiu. Caiu o muro de Berlim com a Glasnost, com aquela história toda, com porque eles Gorbachev. centralizaram tudo na mão, não é? E depois criaram uma outra direção e que deram Agora, golpe. dona Maria, a senhora também Agora, a Disney, eu não posso afirmar que a igreja tem um grande fator nisso, né? de responsabilidade. Agora, a senhora não acha também que tinha muito pouca gente com muitas vantagens e a maioria da população com dificuldade? Olha, eu para dizer francamente, posso lhe dizer assim, o povo soviético, com o regime socialista, todo mundo trabalhava. Todo mundo tinha casa. Todo mundo comia. Comia e pagava de aluguel 10% do salário. Com água quente, telefone, gás, aquecimento. Qual é o país que dá à população esses poderes? E não tinha nem registro nas casas para medir o gasto disso. De gás, de luz, de nada disso. Agora que estão botando, mas não tinha. Eu acho que o socialismo deu todas essas vantagens para o povo soviético. Agora, desenvolvimento tecnológico, eles fizeram o foguete que foi para o espaço, que hoje continua liderando, mas não inventaram o cabo de vassoura.
Lá os cabos de vassoura estão aparecendo agora, porque eles varrem com aquelas venas que você deve conhecer, né, cara? E tecnologicamente, o desenvolvimento de máquinas se retardou, foi muito atrasado, né? Agora não, agora já tem, a tecnologia está entrando, está modificando. Quais foram os países que a senhora conheceu? A senhora lembra? Eu conheci as 17 repúblicas da Rússia. Viajei Mas fora da Itália e da Rússia, delas. a senhora teve mais aonde? Estive na África, Moçambique e Angola. Estive em Cuba, visitei Cuba, passei muitas férias em Cuba. Adoro Cuba, eu acho o povo cubano um herói. Apesar de todo mundo falar mal de Cuba, eu defendo Cuba. A senhora gosta de passear no Malecón? Porque Cuba educou uma geração que até hoje está viva e o americano não conseguiu derrubar o Fidel. Agora, é impressionante como nós vemos aí na Olimpíada, por exemplo, os atletas cubanos que vêm de uma ilha pequenininha com uma população minúscula, fazendo bonito, e muitos dos nossos ficam pelo caminho. Mas por quê? Educação. Porque a educação é investimento desde criança. Todos os países socialistas sempre investiram muito, desde criança na União Soviética, na Rússia. Os bailarinos são escolhidos no jardim de infância já desde com a idade de 5 anos. O esporte também, com 10 anos, 8 anos já são selecionados. Na Alemanha também, você está vendo a China, o banho que está dando aí também? Nas Olimpíadas. Está disputando com os Estados Unidos. Estão aí brigando quem é o já está na frente, bam, bam, né? bam. A China está na frente. Um dia vai, outro dia volta, mas é aí, por aí. Por quê? Porque é investimento na educação infantil. Quanto aqui no Brasil não tem investimento nem no jardim de infância. E o futuro do Brasil, dona Maria? O que a senhora acha que vai acontecer no nosso país? Eu acho que quem é o futuro do Brasil pertence ao povo. É o povo que tem que decidir, né? Escolher realmente aquele que mereça o voto para ajudar o Brasil a desenvolver e sair do caos que a gente sempre vive, né? A senhora continua votando? Ou a senhora já parou? Eu, pelo menos, se eu não quiser, eu não voto mais. Eu sei. A minha mãe tem 88 anos e vota toda a eleição, ela vai lá votar. Eu sempre vou lá votar, né? Mas se eu quiser, eu não voto. Agora tá difícil de votar, não tá? Tá difícil. Tá difícil porque os candidatos é uma negação, né? Como é que foi seu encontro com a presidente da República? Foi ótimo, né? Ela me ofereceram lá um prêmio, um diploma, pelas mulheres que se destacaram e se destacam nos movimentos sociais, né? E depois ela teve um encontro reservado com a família, com todos nós, que aí no livro tem, né? Meus filhos, meus netos, estavam todos lá, minha filha, e foi agradável. Ela é uma pessoa, eu acho que a Dilma é uma pessoa muito sincera. Agora, ela está rodeada de dragões, né? Tá certo. Porque para você ter o pulso de uma coisa, você precisa ter uma equipe da sua segurança e fazer aquilo que realmente tem que ser feito. E não chegar lá você dizer, olha, vamos fazer isso aqui, e as pessoas concordam e saem de lá e fazem outras coisas. Então, a hegemonia da coisa não desenvolve nem anda, né? Porque eu acho que no Brasil não se prepara equipe para trabalhar junto com uma pessoa da sua confiança que faça desenvolver aquilo que você realmente assumiu e quer que o trabalho apareça. Você, como chefe aí de redação dessas coisas, você sabe quem que você pode confiar e quem pula fora, né? E isso é uma coisa que o brasileiro é muito característico nisso. E outra coisa, de conversar aqui, chegar, é uma conversa reservada, mas você chega na esquina, está todo mundo sabendo. Dona Maria, nós estamos chegando bem ao finalzinho do nosso programa. Foi ótimo conversar com a senhora. Eu tive o maior prazer, tenho certeza absoluta que o nosso ouvinte também está com muita alegria. E eu quero lembrar ele, antes de voltar a palavra para a senhora, que no dia 15 de agosto, às 7 horas da noite, lá no Palácio da Cidade, a Dona Maria vai lançar o livro dela, Meu Companheiro, que conta toda a história da vida dela com Luiz Carlos Prestes, em português e em espanhol. Você pode comprar um livro em português para você ler e, de presente, dar um em espanhol, porque no mesmo livro tem as duas línguas,
para algum amigo, algum companheiro ou alguém de algum país da América Latina que você sabe que vai aproveitar esse livro. Dona Maria, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Nós de Menorá na TV agradecemos a sua gentileza. Obrigada. E oferecemos os microfones e as nossas câmeras para a senhora se despedir dos nossos ouvintes, nossos telespectadores. Muito obrigado, telespectador e ouvinte, e ao convite do livro, que é um convite de livro bilíngue, é espanhol e português, foi lançado na Colômbia com muito sucesso, e aqui no Brasil acredito também, porque a primeira edição esgotou, dirá uma segunda, terceira, e agora a reedição vai ser melhor ainda, porque quem estuda espanhol vai ver que aprende o espanhol e o português ao mesmo tempo, porque já tem a tradução. Muito obrigado e até a próxima. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, de forma inédita, na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, e nós nos vemos lá. E você pode assistir o nosso programa em todos os horários que você lê aqui embaixo da telinha, porque a nossa grade está à sua disposição também. Nos vemos na próxima oportunidade.